Abra suas Bíblias no Evangelho de João, o capítulo 2. Eu vou estar lendo apenas o versículo 3. Eu vou ser bem rápido, eu não vou tomar muito tempo dos irmãos. Amém? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E a igreja pode se assentar, amém? O texto ela vai nos falar que em Caná da Galileia estava acontecendo um casamento. E neste casamento, Maria, mãe de Jesus, ela estava nesse casamento. E Maria agora ela se importa com um problema que estava acontecendo. Maria agora ela vê que estava faltando vinho e agora ela se importa. E Maria ela simplesmente ela vai até Jesus, porque ela sabia que Jesus poderia fazer algo, que ele poderia fazer algo diferente. Mas ela não pediu a Jesus que ele fizesse um milagre ou que transformasse a água em vinho. Maria simplesmente ela contou para Jesus o problema. E esta noite o Senhor ele está nos perguntando, me perguntando: qual é o teu problema? Todas as vezes que Jesus ele fazia o milagre, Jesus ele perguntava: o que queres que eu te faça? Porque Jesus ele mesmo sabendo, porque Jesus ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos e queremos, mas ele também ele quer que nós buscamos a tua presença. Quantos hoje eles procuram outros meios, outras formas de resolver as suas situações, mas eles não procuram a presença, eles não buscam estar diante da presença do Senhor. Quantos têm passado por momentos difíceis, mas têm buscado em todos os lugares, mas não buscam aonde tem a cura, aonde tem um remédio. Nós estamos aqui, irmão, porque nós somos carentes, porque nós somos dependentes do Senhor. E quando nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que Ele também nos pede, algo diferente acontece nas nossas vidas, aleluias. E Maria ela chega para Jesus e ela fala para Jesus que não tinha mais o vinho, que havia acabado. E Jesus ele fala para Maria: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, ainda não é chegada a nossa hora. Há muitas coisas ainda para nós fazermos para o Senhor, e há muitas coisas que o Senhor ainda tem para as nossas vidas, aleluias. Muitos estão querendo a vitória, as bênçãos do Senhor caminham lado a lado conosco, mas o que nós estamos fazendo para que essa vitória ela chegue até nós, aleluias. Jesus ele fala: ainda não é chegada a minha hora. No original Jesus ele está dizendo para Maria: não foi eu que fui o causador de ter acabado com o vinho, não foi eu que organizei. Nós temos sonhos, nós temos projetos, vontades e realizações em nossas vidas, mas muitas vezes nós não consultamos o nosso pastor, nós não consultamos os anciões da igreja, nós não entregamos a Deus tudo aquilo que nós desejamos. Mas aí quando dá errado nas nossas vidas, nós ainda queremos culpar a Deus por quê? Por que disso ou por que daquilo? Quantas vezes nós fazemos as coisas, mas sequer nós dobramos os joelhos e buscamos a presença do Senhor para Ele falar conosco. Aleluia, glória a Deus. E Jesus agora ele simplesmente ele está diante de uma situação aonde ele sabia que ele poderia resolver todas as coisas,
mas ele também queria saber como e quem iria estar ao seu lado, porque aqui nós estamos vendo que Maria, ela se importou. Quantos hoje têm se importado conosco? Nós somos uma família, nós estamos falando aqui de família, nós somos a família em Cristo, e como família de Cristo, irmãos, e todo mundo sabe que família tem problema, e dentro das igrejas também não é diferente, mas nós temos que entender que nós somos a igreja, e essas quatro paredes é o templo, e o templo do Senhor, ele é perfeito, e quando nós estamos na casa do Senhor, algo diferente acontece, aleluias, e tudo acontece conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos falando que Jesus, ele pede para os serventes, ele pede para os servos, para que o servo fosse encher as talhas. As talhas eram aqueles jarros de pedra, bem grande, pesado, e tinha, na minha Bíblia vai estar o mundes, em outras Bíblias está escrito metretas, eram medidas antigas de água, que cabiam 40 litros de água, cada uma, e 3, então vai dar 120 litros, vezes 6 vai dar 720 litros de água. Não havia torneira, não havia encanação que levasse até a casa, mas o servo, ele estava diante também de uma situação, que eles eram servos e eles eram obedientes, aleluias. Os servos, irmãos, eles querem viver muitas maravilhas, muitos milagres, eles querem que aconteçam muitas coisas no dia a dia, mas qual é o servo, como que está sendo o servo ou a serva diante da presença do Senhor? Nós estamos diante aqui de servos que não questionaram. O servo, ele quer viver a maravilha, mas ele questiona a Deus. Nós temos que ser servos e servas que não questionam. Quando Deus, ele pede algo para as nossas vidas, nós não podemos questionar, nós temos que executar, porque quando Deus, ele pede, algo diferente vai acontecer nas nossas vidas. O que você pede, o que você necessita, Deus, ele vai te dar, mas o algo a mais, nós temos que buscar. Esse algo a mais, Deus, ele quer nos entregar, mas esse algo a mais, irmãos, para as nossas vidas, muitas vezes nós não precisamos, mas Deus, ele vai acrescentar. Mas toda vez que nós, que somos servos e servas do Senhor, que nós estamos diante da sua presença, pode vir qualquer tribulação, qualquer situação, dificuldade, mas que nós estejamos diante da presença do Senhor, o Senhor, ele vai suprir todas as nossas necessidades, aleluias. Quantos estão passando por momentos difíceis, mas não consegue sair, também não consegue se superar, porque está faltando algo a mais, aleluias. E esse algo a mais é só o Senhor que ele pode fazer e que ele pode nos entregar, aleluias. Os servos, eles não questionaram, eles foram várias vezes buscar a água, e eles encheram. Quantas talhas estão vazias, precisando ser cheias? Quantas talhas estão todos os dias, irmãos? As nossas talhas, ela enche porque nós buscamos a presença do Senhor. Mas quando nós estamos indo para nossos lares, essa talha, ela começa a se esvaziar. Por isso que nós estamos nos cultos de doutrina nas terças, por isso que hoje nós estamos aqui nos cultos das quinta-feira.
dos domingos, da escola bíblica dominical, porque nós buscamos estar sempre enchendo as nossas talhas, aleluias. Mas é através da palavra do Senhor. A palavra, ela se renova todos os dias. O culto de hoje, irmãos, não vai ser o mesmo amanhã. Amanhã já vai ser outro, aleluias. O que é hoje já se passou. Teve uma vez que eu recebi uma grande bênção do Senhor, uma grande vitória. Estava chovendo muito, eu falei, eu não vou ir não. Estava eu e mais 6 irmãs nas igrejas. E eu não ia, mas o Espírito Santo, ele me tocou. O Espírito Santo, ele nos toca, irmãos. Ele mexe conosco. E nós temos perdido a nossa vitória, a nossa bênção por causa disso. E eu fui nesse dia, mesmo debaixo de chuva eu fui. Cheguei lá meio molhadinho, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, a vitória estava lá me esperando, aleluias. A irmã, ela veio e me entregou a vitória que eu tanto precisava e que eu tanto buscava. A vitória, ela veio, irmãos, porque Deus, ele reconhece tudo aquilo que nós fazemos. Não pense que o que nós estamos fazendo, Deus, ele não está vendo. Às vezes nós achamos que Deus não está me respondendo, mas não. Deus, ele tem o seu tempo e o determinado momento vai acontecer. Tudo aquilo que vem fácil, irmãos, eles também vai embora fácil. Mas quando é no tempo do Senhor, na hora do Senhor, vai vir para ficar, aleluias. Porque vai ser a bênção, a vitória que o Senhor, ele quer te entregar, aleluias. Nós estamos falando de um casamento, e aonde Jesus, ele fez a maravilha. Jesus, ele fez o milagre, ele fez a maravilha. Sem vinho, não tinha uva, não tinha uva. O texto vai nos falar que foi o melhor vinho que já existiu. E não vai existir outra coisa melhor, não vai. Porque, irmãos, tudo que Deus, ele faz, não existe comparação, aleluias. Não tem como nós dimensionar o tamanho da grandeza das coisas que Deus, ele faz. Nós não conseguimos explicar as maravilhas que Deus, ele faz nas nossas vidas, aleluias. Quantas pessoas estão deixando a presença do Senhor, quantos momentos de alegria. Nós estamos falando de vinho. Para os judeus naquela época, o vinho era sinal de alegria. E quando fala alegria, nós estamos falando da presença de Jesus nas nossas vidas. Poderia faltar tudo na festa dos judeus. Eram 7 dias, naquela época eram 7 dias de comemoração diante do casamento, para assim ser declarados casados. Hoje não, hoje tem todo aquele processo, é 5 horas, 6 horas no máximo, e tem hoje documento que comprova a aliança. Mas naquela época era simplesmente todo mundo vendo tudo acontecer. Nas nossas vidas, irmãos, pode faltar tudo, só não podemos deixar a presença do Senhor se afastar de nós, aleluia. Nós não podemos deixar que a presença, porque sem a presença, irmão, nós não somos nada, nós não somos ninguém. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará. Hoje dentro do ônibus eles estavam falando, mas nós temos que entender que o amor de Deus, ele é infinito, ele é para sempre, aleluias. Ele não acaba nunca. Quando falamos de amor, irmão, nós estamos falando de zelo pela obra do Senhor. Isso é o verdadeiro amor, cuidado com a palavra do Senhor, a busca, a entrega, o zelo.
de estar na presença, buscando todos os dias, mesmo diante das dificuldades, do cansaço, que nós possamos estar sempre buscando, porque o melhor nas nossas vidas ainda não veio, está por vir, aleluias. Em Mateus capítulo 24, o versículo 13, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Mas é perseverar na fé, perseverar nos caminhos do Senhor, perseverar buscando, porque o Senhor, Ele tem bênçãos, irmãos. O Senhor, Ele tem projeto, Ele tem sonhos. Mas nós estamos aqui vendo um texto que está falando que os servos, eles buscaram a água. Será que se Jesus tivesse ido sozinho, o milagre iria acontecer? Nós estamos diante de uma situação que os servos ajudou. Nós somos servos e servas, e nós precisamos de fazer a obra do Senhor, aleluias. É isso que o texto ele está nos revelando, ele está nos falando, que nós temos que fazer. Jesus ele vai nos pedir e nós vamos fazer, porque a vitória, irmão, a bênção não é só para mim, não é só para irmão ou para o irmão, não, é para todos, aleluias. Mas depende do servo e da serva obedecer, aleluias. Quantas vezes o servo e a serva não obedecem? Quantas vezes o Espírito Santo ele clama no nosso coração, ele chama, mesmo que nós não estamos vendo, irmãos, mas o livramento do Senhor é constante, Ele não para. O milagre é só de nós mais uma vez abrirmos nossos olhos. O milagre já aconteceu nas nossas vidas. Só de levantar já é uma grande vitória. Mas muitos esquecem, muitos não agradecem. Agradeça nos momentos difíceis, agradeça nos momentos bons. Busque mais ainda o Senhor nos momentos bons, aleluias. Não deixe o seu azeite acabar, não deixe, aleluias. Porque a tua vitória, irmãos, nós não podemos dimensionar, aleluias. A minha bênção, ela caminha comigo. Deus, Ele conhece os meus pensamentos, o meu coração. Sabe de tudo que eu preciso, sabe de tudo que o irmão, que o pastor precisa. Ele sabe quantas vezes a irmã tem orado pelas madrugadas, orado nas tardes, buscado ao Senhor em lágrimas. Mas mesmo que não tenha acontecido nada até agora, irmãos, mas não pare de orar, aleluias. Como foi dito aqui que Daniel, ele orava. Se nós olharmos para a vida de Davi, o salmo de Davi, o que foi lido? Oração de Davi, oração de Davi, vitória de Davi, vitória de Davi. Davi errou, mas Davi orou, Davi clamou, Davi buscou a presença do Senhor. Deus é misericordioso, não importa o que nós fazemos, irmãos, o que nós, em nossa vida, em nosso coração, nós somos seres humanos. Mesmo que nós erramos, vem para a casa do Senhor, buscar a tua presença, porque só o Senhor, para ter misericórdia das nossas vidas. Quantos irmãos já partiram, os irmãos em Cristo, que muitos ficam perguntando por quê, porque era irmão, era servo, era fiel a Deus. Nós não temos essa resposta, irmão. Só na eternidade que nós vamos saber o que realmente, porque Jesus ele vai estar ali conosco e ele vai responder, porque existem perguntas que só Deus para responder, aleluias, glória a Deus. E agora Jesus ele pede para os servos para levar a taça de vinho para o mestre Sala. O mestre Sala é aquele homem que ficava lá no final, lá dentro da casa. As talhas ficavam lá na entrada, porque era para a purificação dos judeus.
para ele se limpar. E nós, irmãos, temos que, todos os cultos, quando o pastor ele pede, vamos ao culto, porque todos os cultos que nós estamos aqui, irmão, nós estamos nos limpando, aleluias. Está se renovando em nós a nossa santificação diante do Senhor. E para nós entrarmos no céu, nós precisamos de estar santificados, aleluias. Muitas vezes nós achamos, e muitos pensam, porque está orando muito, porque ele está jejuando muito. Mas se nós olharmos para Jesus, quando ele ficou 40 dias e 40 noites lá jejuando, o inimigo, por que ele demorou tanto tempo para ir lá incomodar Jesus? Porque ele viu o semblante de Jesus. Ele viu Jesus, ele viu que ele estava cansado, abatido, porque o inimigo ele não tem o poder para ler as nossas mentes. O seu poder ele é limitado, mas o poder de Deus ele não tem limite, irmão. Mas o poder do inimigo sim. Mas quando ele olhou para Jesus, que ele viu Jesus daquela forma, ele começou a oferecer a Jesus várias coisas. E é isso que o inimigo ele tem feito. Por isso que nós precisamos de orar, porque quando ele ofereceu a Jesus, Jesus não aceitou, porque Jesus ele estava forte espiritualmente, aleluias. Deus ele é espírito, irmãos, importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. E agora Jesus, o corpo dele era como o nosso corpo. O nosso corpo, a tendência é buscar, é puxar pelo lado do mal, porque o nosso corpo é um corpo pecador. Mas agora Jesus ali, ele está matando a vontade do corpo também. Então ele matou a vontade do corpo, e ele simplesmente, a sua alma, o seu espírito estava forte, porque ele orou e buscou a presença do Senhor. E aí ele conseguiu superar todas as dificuldades, a barreira naquele momento. E muitos hoje estão caindo, irmãos. Irmãos hoje estão saindo de um templo para o outro, achando que lá ele não vai ter o mesmo problema. Mas não adianta, irmão, nós somos igreja, nós somos a igreja do Senhor, e a mudança tem que partir, é de nós mesmos, e aí sim, nós vamos ver as mudanças. Um irmão um dia falou assim para mim, assim, não, mas eu mudei, eu que fiz. Aí eu falei assim, irmãos, eu falei assim, entenda uma coisa, a mudança não é você que vai falar para mim que mudou, não. Irmãos, é a vizinhança, é todos os outros irmãos, eu, o pastor, não precisa de nós falarmos que mudou, porque a mudança vai ser clara, irmãos, aleluias. Quando vem a mudança, vem a transformação, e quem transforma é Jesus, aleluias, glória a Deus. E aí chega essa transformação. Nós estamos falando, irmãos, que os servos, ele leva lá para o mestre-sala, e o curioso é que ele chama o esposo, né? Ele chama o esposo, e o mestre-sala fala para o esposo, todos servem primeiro o vinho bom, e depois o inferior, mas tu guardaste o melhor vinho para o final, aleluias. Irmãos, o final não é hoje, o final não está nas nossas mãos, está nas mãos de Jesus, aleluias. Mas continua buscando, não olha para o vizinho, não olha para o irmão, não olha para a irmã. A salvação, irmão, ela é individual. A busca ela é individual, irmão. Se o irmão não quer, você quer, busca, persevera, vá adiante, porque o melhor é no final, aleluias. O melhor vai ser no dia do casamento, irmãos. No dia do grande casamento vai haver a grande festa, aleluias. E Deus ele não quer que nenhum de nós fique para trás, aleluias.
Mas tudo isso vai depender do servo e da serva, aleluias. Vocês repararam bem, irmãos? Quem fez o milagre foi Jesus. A maravilha quem fez foi Jesus. Mas quem ganhou todos os méritos, toda a honra, foi o noivo, aleluias. O noivo, irmãos. E é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes o pastor, ele vai para o monte, jejua, ora, busca, entrega pela Maria, pelo João, pelo Eliseu, pelo Manuel, pela Maria. E ele está ali buscando, entregando. E muitas vezes, irmão, nós estamos na nossa casa dormindo, aleluias. Mas ele está lá trabalhando. Porque é assim, irmãos, a responsabilidade que tem. Porque no dia do juízo final, a cobrança vai ser maior sobre as suas costas, aleluias. Muitos querem poder, querem pedir a Deus poder, mas não fala com Deus qual será no final de tudo isso o que ele vai precisar de prestar conta, aleluias. Muito poder, irmãos, quanto mais poder é lhe dado, mais responsabilidade é lhe dado. Então, irmãos, ora muito, pensa bastante, porque quando nós assumimos um compromisso com Deus, não é com o pastor, é com Deus, nós estamos assumindo algo que é muito sério, é muito importante para o nosso dia a dia, aleluias. Porque Deus, ele passa a contar contigo, ele passa a contar comigo, aleluias. Porque de você, ele vai te fazer um instrumento que vai ser transformado e vai ser usado para poder abençoar outras vidas. Muitos pensam que a bênção é bens materiais, irmão, mas não. A maior bênção que nós precisamos e que nós iremos receber é a nossa salvação eterna, aleluias. Tudo o que vem depois, irmãos, é uma vitória que Deus, ele está acrescentando, porque ele conhece o teu filho e ele conhece o que nós precisamos, aleluias. E agora, para poder estar encerrando a mensagem, no primeiro versículo vai dizer que Jesus e os seus discípulos, eles foram convidados a estar na casa, no casamento. E quando nós falamos de Jesus foi convidado, Jesus nunca ele fala para nós, eu não posso. Jesus nunca fala, não tenho tempo. Jesus, ele nunca fala que ele não pode estar. Toda vez que você clama ao Senhor, toda vez que você ora ao Senhor, o Senhor lhe responde na hora, irmãos, aleluias. Quando nós chamamos Jesus para entrarmos na nossa casa, a nossa casa, irmãos, é o nosso coração. Mas Jesus, ele não vai por força, ele simplesmente ele bate. E quando nós chamamos ele para entrar, agora ele vai entrar e ele vai começar a fazer mudanças em nós, aleluias. Vocês estão vendo que era um casamento, e foi o primeiro milagre que Jesus ele fez no casamento. Casamento representa a família, aleluias. E nós somos uma família. E quando Jesus está dentro da casa da família, sempre vai acontecer um milagre, aleluias. Mesmo que tudo pareça difícil para nós, para os nossos olhares. E muitas vezes Deus, para poder encerrar e fazer só uma comparação, Deus ele ficou em silêncio para o povo de Israel. Mas lá em Gênesis,
ele já havia pronunciado que ele ia deixar o povo de Israel lá no Egito. 430 anos. 430 anos Deus ficou em silêncio. Mas quando Deus se manifestou, a sua glória desceu sobre o povo de Israel. Aleluia. E é isso que Deus ele faz nas nossas vidas. Às vezes Deus ele fica em silêncio para saber como que está o servo ou a serva, se ele vai continuar buscando, perseverando. E quando você busca, você pode ter certeza que algo vai acontecer. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade. Digo para os irmãos que é uma alegria enorme de estar conhecendo, né, cada um que está aqui. Deus ele é bom a todo tempo para a minha vida, para as nossas vidas, né? O rapaz falou ali do joelho dele, uns 3 meses atrás eu fui no médico agora, né? Eu tenho mais 3 meses de tratamento. A rótula do meu joelho ela se deslocou, ela andou na minha carne e ela voltou para o lugar depois, né? E nesse dia, por incrível que pareça, eu fui para minha casa, eu estava sentindo tanta dor, que eu estava indo no trabalho, mas eu chorei tanto. Mas eu não chorei pela dor não, eu chorei porque eu estava passando pela rua, onde os amigos, onde tinha todo mundo que fala com você toda hora, ninguém falou nem um A comigo. Eu parava e ficava, né, ali quietinho para esperar um pouquinho, fui me arrastando até em casa, mas ninguém apareceu. Todo mundo olhava, ninguém falou um A nem um oi, né? Então eu naquele momento ali eu senti o que Jesus ele sentiu lá quando ele foi, né, levado para a cruz, né? Jesus ele não pensava nem nele mais, mas ele pensava era nas pessoas, que o coração está tão endurecido que eles vê o sofrimento de uma pessoa, né, e pode fazer algo, mas não faz, né? E assim eu agradeço a oportunidade e agradeço a igreja por ter acolhido, né, o meu pai, né? Eu amo ele da forma com que eu amo, como eu amo todo. Cada um tem a forma de amar, não é verdade? E a minha empresa sempre me pede para viajar, mas eu falei, ele já está numa idade, né, onde ele precisa de nós estarmos por perto. Então aproveita a família que tem, aproveita os pais, aproveita o pastor que vocês têm, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amém?